Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre como manter a saúde na primavera. Eu vou falar da primavera, não, e poderia estar falando sobre qualquer outra estação do ano, mas é porque nós entramos nesse momento, nessa estação, e muita gente pergunta o que é bom fazer, o que não é, o que se deve comer, o que se deve tomar, então isso me levou a falar exatamente dessa estação do ano, tá? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que na medicina chinesa, quando a gente fala da manutenção da saúde, nós estamos falando de um estilo de vida. Não é simplesmente fazer acupuntura, tomar um determinado chá ou fazer uma determinada dietética sem você mudar o seu estilo de vida, tá? Bom, então vamos lá. Falando em primavera, nós estamos falando do movimento madeira. E o movimento madeira indica que o Qi dessa estação do ano está todo voltado para a germinação, por uma estação do ano que começa a esquentar. Lembrando que nós estamos saindo do inverno, onde estava frio, né? O Yin era preponderante. Então, depois que o Yin atingiu seu apogeu, ele começou a declinar, aí chegou agora, nessa época do ano, o Yang começa a aumentar. Então, é todo o movimento de exteriorização, de sair do interior para o exterior, e isso envolve todas as direções. Então é um movimento centrífugo que a primavera representa. Representa a germinação, está ligado ao Zhang, fígado, e ao Fu, vesícula biliar. Lembrando que a vesícula biliar também é um Fu extraordinário. Em relação aos tecidos do corpo, são os ligamentos, são os tendões, é ligado às articulações, ao líquido sinovial, às terminações nervosas que estão relacionadas aos movimentos, e por isso tanto o movimento de extensão quanto o movimento de flexão. A cor desta estação do ano é a cor verde, na verdade é verde azulado, tá? E a doença mais preponderante no início da primavera é a alergia, é a conjuntivite, certinho? Bom, tudo que eu for falando em relação aos cuidados, as premissas que se deve ter para manter a saúde nessa estação do ano, vão estar embasados nos livros clássicos, né? O Neijing, o Nanjing e o Jinquei Yaolue, que é as prescrições da Câmara Dourada, e também num livro chamado Zun Sheng Ba Jian, que significa mais ou menos os 8 pontos de observação para a manutenção da saúde. O autor é o Gao Luo, e é um livro que discorre principalmente sobre o que se deve fazer nas 4 estações do ano para manter a saúde e a longevidade, tá? Bom, vai ser uma breve videoaula só para a gente começar a entender como é que funciona, né? Os cuidados para a estação da primavera. Bom, vamos falar um pouco sobre as premissas, lembrando que na primavera é o tempo de renovação. Então as energias do céu e da terra, elas começam a vir à vida novamente, induzindo ao movimento. Então nós estamos num processo de sair do recolhimento e começar a atividade. Então essa época é muito boa para as atividades físicas e para a transpiração, o que nós devemos fazer. Atividade física e transpirar, principalmente nos parques, nos bosques, onde for possível, onde estiver aberto, para a gente começar a fazer com que o nosso Qi se expanda também. Opa, bom. Então, além disso, né, de a gente lembrando que o Qi ele começa a se expandir, ele está saindo do interior, que foi o recolhimento do inverno, e começa a vir para o exterior, ou seja, para todas as direções. Só que esse movimento ele tem que ser suave, ele tem que ser harmonizado, senão acaba ocasionando problemas respiratórios, e aí problemas alérgicos, começa a ocasionar problemas digestivos, e aí problemas do intestino, problemas dos músculos, e inúmeros outros problemas que a gente já conhece, né, tendo estudado na medicina chinesa. Mas como premissa o que nós temos é descansar à noite. E o descansar à noite, o que seria? Eu vou sentar e ficar assistindo televisão? Bom, se nós sabemos que os olhos é ligado ao fígado, se você estiver fazendo isso, você não vai estar descansando, né? O processo de descansar realmente é descansar, é dormir. E o ideal é não dormir depois das 10 da noite, mas ninguém consegue fazer isso hoje em dia. Então, o ideal é não dormir depois das 11 da noite, lembrando que a meia-noite é a hora do
apogeu do yin. Então o yin deveria estar sendo nutrido. Se você não está dormindo e seu yang se recolheu, então você vai estar consumindo o seu yin. E aí o seu fígado entra em atividade, que está sendo consumido a essência, e toda aquela cascata de apresentação de desarmonias e de doença. E levantar cedo. Levantar cedo significa você estar de acordo com o que essa energia dessa estação do ano está dizendo para você. Ela está se levantando, e cedo, quando o sol começa a aparecer, é o que você está fazendo. Então você vai estar em consonância com o macrocosmo. É micro e macro juntos em prol da saúde. E aí há várias passagens desses livros que falam que se deve soltar o cabelo e caminhar, ou fazer um exercício de Qigong chamado caminhar Tai Chi. Mas além de soltar o cabelo, a gente tem que puxar esses cabelos e fazer massagem nas nossas orelhas, tá? Isso que a gente deve fazer. Eles falam que dessa forma você levanta o seu Shen, não o Shen da mente, mas esse Shen que dá o vigor para o nosso viver. E aí deve-se evitar álcool, deve-se evitar farináceos, mas são os farináceos processados. Se for os integrais, esse vai fazer bem para a nossa saúde. E se houver alguma doença, ou seja, se você percebeu que lá no final do inverno você já começou a apresentar muito resfriado, começou a apresentar dores articulares e qualquer outro tipo de desarmonia, aí sim nós devemos entrar com algum tipo de intervenção terapêutica, seja ela dietética ou seja ela fitoterápica. Mas o fato é, se for dietético, se for fitoterápico, nenhum desses componentes, eles têm que ser nem muito quente, nem muito frios. Eles têm que ser mornos. Alguns, dependendo se a pessoa apresentar muito calor no fígado, na vesícula biliar, levemente frios, porque é isso que vai prevenir e ajudar no tratamento da estagnação e manter o livre fluxo suave e harmonizado do Qi e do Shui, que é o fígado responsável, principalmente nessa época do ano, tá? Bom, e alimentos? Quais são os alimentos que eu devo comer nessa estação do ano? Se no inverno o meu próprio corpo pedia coisas mais pesadas, coisas bastante quentes, em geral coisas que foram conservadas, a gente deve lembrar de antigamente, quando não tinha geladeira, tudo tinha que ser muito conservado, era defumado para isso, era salgado para isso, tudo era muito pesado. Agora não. Os alimentos, quanto mais crus, vão ser melhores. Mas é claro, se nós não tivermos sido educados para, durante a nossa vida, comer muito alimento cru, eu não posso fazer isso também. Então, pelo menos meu alimento, ou ele deve ser escaldado ou levemente cozido. Outra coisa que é recomendado também são os brotos. E alimentos, quanto mais verdes, melhores. Então, o couve, se você não gosta, de vez em quando procura comer, que vai fazer muito bem para harmonizar o seu fígado. Porque nessa época do ano, quando a primavera vem e os insetos começam a vir juntos, eles vão se alimentar exatamente de alimentos que têm bastante clorofila. Quanto mais verde, mais clorofila ele vai ter, tá? E também é recomendado não comer alimentos azedos. Mas não é o sabor azedo, né? O sabor ácido que tonifica o fígado? Mas lembra, é nessa época que o fígado vai estar mais forte. Então, se você exagerar no azedo, você vai levar o fígado a uma preponderância. Adivinha quem vai sofrer com isso? Exatamente, o baço que vai sofrer com isso. Tá? Então, alimentos ácidos você evita. Você começa a comer um pouquinho de alimentos doces para fortalecer o aquecedor médio e assim ele conseguir resistir à invasão que porventura o fígado pode ocasionar, e alimentos amargos, levemente amargos. Você não vai comer, eu acho que um dos alimentos mais amargos que eu conheço é a genciana. Você não vai fazer isso, mas aspargo, folha de rabanete, alface, amaranto, centeio, essas coisas você pode comer, como também maçã, pera, acelga, aipo, que faz muito bem. O aipo pode ser em salada, pode ser em suco, como você quiser comer ele. Então as variedades são inúmeras para poder manter a manutenção da saúde.
certo? Agora, evita os alimentos gordurosos, evita o excesso de carne, evita o excesso de álcool, evita as frituras, procura sempre alimentos mais leves, porque você não vai mais precisar disso agora. Então, uma leve escaldada no alimento já vai ser o suficiente para você, tá? Bom, agora, se você não tem algum problema, sente que está com alguma desarmonia, então existem algumas coisas um pouco mais aprofundadas para serem feitas. Por exemplo, de manhã cedo, antes de você fazer seu desjejum, você vai pegar um copinho de água morna e colocar uma fatia de limão lá dentro. Espera uns 3 minutinhos e toma essa água. Isso ajuda a suavizar o fígado. Como também é muito bom você ir acrescentando na sua dieta esses alimentos que são um pouco mais picantes, que é a cebolinha, cardamomo, gengibre, manjerona, mostarda, açafrão, alho, aí tem um monte de outra, a própria pimenta, mas aí ela é muito mais forte, não deve entrar aqui. Então vai acrescentando na sua comida, principalmente se você começou a perceber que você quer pegar resfriado, está apresentando coriza, suas amígdalas estão querendo inflamar, você percebe que os olhos estão querendo lacrimejar muito. Então isso ajuda a expulsar algum resíduo de perverso que o inverno deixou em você. Mas ir acrescentando aos poucos, tá? Não é para encher, é terapêutico o processo, porque o que vai fazer o efeito não é a quantidade que você comer, mas sim a qualidade do que você estiver comendo. Sempre quando a gente fala de dietética na medicina chinesa, nós estamos falando de qualidade e não de quantidade. Então, para a gente não importa o quanto de vitamina C tem, o quanto de proteína tem, o quanto de aminoácido tem, importa sim qual é a qualidade desse alimento, qual o movimento que ele faz, qual o tropismo que ele tem no seu corpo, qual o sinergismo que ele vai fazer com cada órgão, certo? Bom, aí outra dica importante para ser feita são chás. Vou tomar chá? Ué, você não quer se cuidar? Então nada melhor do que você tomar um chazinho, coisa simples de se fazer. Isso seria chá mesmo. E os principais são esses 3: dente de leão, camomila e menta. Lembrando para não confundir menta com hortelã. Hortelã é hortelã, menta é menta. A hortelã faz o mesmo efeito? Não, não faz. Quem vai fazer o efeito que a gente quer de suavizar o fígado, tirar calor do fígado e ajudar a manter o livre fluxo do qi de Xue é a menta, tá? Esses chá você pode tanto misturar os 3, quanto misturar 2 a 2, quanto tomar eles isoladamente. Você pode tomar eles a qualquer hora do dia, tá? Não tem um momento específico para eles serem tomados. É claro, mas eu queria tomar após o almoço. Ótimo, está acostumado a tomar o café depois do almoço? Troca o café pelo chá. Esses chás vão ajudar na digestão, vão ajudar o fígado a ajudar a digestão, vão ajudar a vesícula a liberar a bile para ajudar no seu processo digestivo, tá? Esses são bem simplesinhos de serem feitos. Agora, existe também uma coisa mais aprofundada para ser feita. Você realmente percebeu que o seu fígado necessita ser acalmado e precisa tirar o calor porque tem estagnação, porque tem mucosidade ou no fígado ou na vesícula biliar? Então tem esse exemplozinho de chá aqui. É bem básico de se fazer também. Então você percebe que ele só vai ter 5 ingredientes, tá? Genciana, crisântemo, que é uma flor, alcaçuz, que é o córtex, chá verde, todo mundo conhece, e o mel. Então o que nós vamos fazer? Pegar 600 ml de água para preparar essa decocção. Então você vai pegar o alcaçuz e a genciana, vão ser os 2 primeiros ingredientes a serem colocados. Assim que a água levantou fervura, você taca esses 2 lá dentro. Passou 10 minutos, você coloca o chá verde lá dentro. Passou mais 5 minutos, você coloca o crisântemo lá dentro. Depois de 5 minutos mais, você desliga e acrescenta o mel. Mexe, tudo isso vai estar em fogo baixo. Levantou fervura, genciana e alcaçuz. Tá? E abaixa o fogo. E deixa tampado. Passou 10 minutos, você coloca o chá verde. Passou 5 minutos, você coloca o chá verde. Passou mais 5 minutos, você coloca o crisântemo. Passou 5 minutos, você desliga,
coloca o mel e abafa. Deixa lá até ele ficar morninho. Aí você filtra e vai tomando isso 3 vezes ao dia. Então isso vai ajudar no tratamento da conjuntivite, vai ajudar no tratamento de alergias, quando essas alergias têm fundo do fígado, vai ajudar a acalmar o fígado. Então, quando o fígado está invadindo o seu baço, você percebe que está produzindo muitos gases, tem distensão abdominal, você está parece que tem um bolo nessa região do epigástrio, isso vai ajudar você também. Constipação, esse chá vai ajudar você, mas vai ter que tomar ele pelo menos uns 30 dias, tá? E é tomar todos os dias esse chá. Então, depois que você fez, toma 150 ml por dia. 3 vezes é muito para você, toma 2 vezes ao dia. Como não é possível fazer qual é o grau dessa sua desarmonia, não dá exatamente para falar quantas vezes. Em geral, a gente recomenda 3. Não é muito? Então toma 2 vezes por dia, mas pelo menos durante uns 30 dias para ajudar. Uma outra coisa boa a ser feita também é você pegar uma erva que chama calancói. Você pega 2 folhas, macera, tira o sumo dessa planta, aí você pega uma colher de chá ou de óleo de gergelim cru, não torrado, ou daquela manteiga ghee, mistura os dois e toma. Isso é muito bom para desintoxicar fígado e vesícula biliar. Então, dessa forma, você ajuda a circulação, ao surgimento dessa energia da primavera no seu corpo de uma forma bastante harmonizada. Tá? Bom, pessoal, é uma videoaula bem rapidinha, só para dar uma pequena introdução do que é, né, como a medicina chinesa enxerga as estações do ano, e no caso a primavera, e relacionando a estação do ano à sua saúde e o que você pode fazer para cooperar com a sua saúde. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima ocasião, ou numa outra estação, ou com outro tema. Até lá, um abraço.